Olha, agora acionando a nossa reportagem em Brasília, Caian Messina está chegando por aqui porque houve uma reunião, né, um encontro do presidente Lula com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, justamente para tratar dessa questão da chegada desse voo e dos próximos que eventualmente podem vir. Caian, quais são suas informações? Boa tarde para você, bem-vindo. Oi, Renan, boa tarde, obrigado. Boa Tarde. tarde também para a Adriana e para todos os nossos ouvintes telespectadores. Nós falamos aqui do Palácio do Planalto. De manhã houve essa reunião envolvendo o ministro Mauro Vieira, né? E o presidente da República quis detalhes sobre o que aconteceu na chegada dos brasileiros aqui ao país e quis também, pediu informações detalhadas a respeito de todos os últimos embarques, né, lá nos Estados Unidos e chegada então dos deportados aqui no Brasil, justamente para saber se quantos realmente vieram algemados, se essas algemas foram retiradas no território brasileiro, como prevê justamente este tratado de deportação. Desde 2021, para vocês verem como esse problema é antigo, desde 2021 o governo brasileiro pressiona o governo norte-americano justamente em relação ao uso de algemas, porque fica, de acordo com o tratado, né, essa responsabilidade de decidir quando as algemas são impostas em voo, quando elas são retiradas, isso tudo é responsabilidade das autoridades americanas, que podem, então, de acordo com a lei dos Estados Unidos, aplicar uma restrição ali de movimento se considerar que os passageiros, né, um determinado passageiro é perigo para ele, para os outros, para as próprias autoridades e também é um perigo para o voo. Só que aí, né, fica a dúvida. Todos os brasileiros que foram realmente algemados, acorrentados, eles estavam nessa situação. Então o governo brasileiro quer mais informações, pediu um esclarecimento ao governo dos Estados Unidos e agora, no limite, né, porque também acompanhou a situação envolvendo Donald Trump e Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, né, uma troca ali de ameaças, né, de sobretaxar, o governo colombiano se recusou a receber o avião com os deportados diante de denúncias de maus tratos aos passageiros. Depois o presidente Donald Trump ameaçou subir as alíquotas para os produtos colombianos. Houve ali um acordo, a Colômbia recuou e o governo brasileiro considera que não é momento de endurecer a esse ponto com o governo norte-americano. Agora, é necessário fazer algo e no limite existe a possibilidade de pedir a rediscussão de alguns pontos do acordo fechado em 2017. Essa questão das algemas é uma das possibilidades de ser realmente levada para a mesa de discussão. Do ponto de vista internacional, o presidente Lula já disse que vai participar de uma reunião remota, de maneira remota, da CELAC, né, a Comunidade dos Países da América e também do Caribe, e nessa reunião ele vai pedir realmente uma posição unânime das nações pedindo respeito aos direitos humanos. Havia tentativa do presidente Lula, ainda há, de uma nota um pouco mais dura, né, em relação à questão dessas deportações, mas diante, uma nota inclusive unânime, mas diante da posição pró-Trump do governo da Argentina e do governo de El Salvador, é muito pouco provável que haja realmente uma unanimidade entre os países, pessoal. Tá certo, Caian. Obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade em relação a esse assunto, aciona a gente aqui, por favor, viu? Só recapitulando aí, o Caian fez referência à questão Combinado. da Colômbia. Valeu, querido. A questão da Colômbia com Donald Trump. Final de semana também foi marcado por esse duelo. Donald Trump ameaçou o governo colombiano depois que o presidente da Colômbia decidiu recusar a entrada de aviões norte-americanos em solo colombiano com os deportados. Essa recusa gerou uma crise. Gustavo Petro chegou a dizer que retalharia os Estados Unidos na mesma medida. Trump disse, aumenta as tarifas de exportação para os Estados Unidos em 25%, vai ser taxado em 25%. Gustavo Petro disse que taxaria igual. Aí o Trump disse que dobraria em uma semana para 50% se ele não respeitasse. Gustavo Petro chegou a publicar uma carta em que ele dizia que os colombianos não são uma raça inferior e que eles iriam resistir, num tom bastante de resistência mesmo, mas depois acabou fechando um acordo com Donald Trump, não terá taxação, mas
a Colômbia teve que aceitar as regras da deportação impostas aí pelos Estados Unidos.